Há muitos anos, e aí já entramos na minha apresentação, há muitos anos eu trabalho com gênero. Nós, mulheres, não só trabalhamos com gênero, como nós vivemos a experiência de violência de gênero desde o nascimento. Então, quando a gente decide se letrar em gênero, é um ato revolucionário. É mais do que um estudo para nós, é um estudo social, é um estudo para o mundo. Desde 2012, eu estou no consultivo da Procuradoria-Geral Federal, na Universidade Federal da Bahia. E desde então, quando chegavam para mim os processos de PAD, quando tinham violência de gênero, assédio sexual, nunca aconteceu de chegar de uma vítima a ser um homem, sempre uma mulher. E isso chama a atenção da gente. Naquela oportunidade eu ainda não tinha estudo na área, ainda não tinha esse letramento, mas já chamava a minha atenção. Indo para o Instituto Federal do Paraná, com o professor Adriano, em 2019, eu comecei a dar palestras e efetivamente a letrar, efetivamente a estudar o assunto. E chegou um ponto do estudo que o jurídico só não resolvia, que as políticas públicas por si só não resolviam. Nós temos muitas políticas públicas relacionadas a gênero e a violência de gênero, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que a gente diz que pegou, que é uma lei extremamente importante, que as pessoas sabem que tem direito a se proteger, que tem no que buscar apoio, a gente percebe que a violência não reduziu. A violência doméstica e familiar não reduziu. Então, embora pegue, ela não é capaz por si só de combater a violência de gênero. Então, o que acontece? A partir daí, eu resolvi aprofundar os estudos acadêmicos em gênero e fiz um estágio pós-doutoral com a supervisão da professora Anita Schlesner, que é maravilhosa, expoente internacional nos estudos de Gramsci, e tive ainda a participação da professora Marisete Hoffmann, que é doutora em Sociologia da Educação, que me ajudou muito também nesse processo. Eu resolvi estudar gênero a partir de educação, né? Se as leis não estão resolvendo, então vamos buscar o que está resolvendo. E como conclusão desse estudo do estágio pós-doutoral, saiu esse livro, Assédio Sexual, Gênero e Educação, como o poder e a socialização legitimam a violência contra a mulher. O objetivo desse livro é analisar como a educação, na realidade, os processos de socialização, eles legitimam e eles perpetuam a subjugação social da mulher. E esse estudo ele é feito a partir de uma análise histórico-social. É um estudo materialista. Para fazer esse estudo, primeiro eu comecei, no primeiro capítulo do livro, fazendo uma relação entre poder, gênero e violência. Não tem como eu falar de estudo de gênero, não tem como falarmos sobre violência e sobre discriminação de uma forma geral, sem analisarmos estruturas de poder. Estruturas de poder em relação a gênero é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E quando eu falo de poder aqui, eu falo de poder no sentido geral. Eu falo do poder que a gente tem de decidir, do poder que a gente tem de não decidir, do poder que a gente tem de agenda. Todos esses poderes são importantes quando a gente pensa em discriminação. O poder de decidir, o poder de fazer com que alguém faça algo que você quer sem que ela sequer perceba. Nós educamos nossos filhos já com a perspectiva de subjugação de gênero e nem percebemos. A gente vai ver isso já já. Isso é poder. O poder de decisão e de não decisão. Quantas pautas a gente tem no Congresso de enfrentamento à violência de gênero e de discriminação de forma geral e elas não são decididas. É o poder de decidir e de não decidir. E o poder de agenda, que pode invisibilizar causas. Nós sempre passamos, há muitos séculos, passamos por violência de gênero. Por que esse assunto está em pauta agora? É o poder de agenda. É a revolta, é a luta constante das mulheres que faz esse assunto estar em pauta. E estar em pauta chama a atenção para outras questões, para outras vitórias. Então, o poder de agenda é um poder muito importante, porque ele pode nos silenciar, ele pode nos calar. Então, analisamos essa questão de poder, inicialmente, e como esse poder, e eu falo no poder, eu falo poder estrutural, o poder do Estado, esse poder exercido por homens brancos, por homens cis e por homens ricos. Esse poder estruturado,
ele se expressa e se consolida nas normas estatais e nos processos de socialização, que reproduzem todas essas normas. Nesse livro eu faço um estudo das normativas desde o Brasil Império até a atualidade, fechando ali em 2025, que ele concluiu os estudos do ano passado, fazendo uma análise de como a legislação de gênero ela evoluiu, como essa legislação de gênero era retrógrada e ainda é. Porque mesmo a legislação que vem em função de nos defender, ela acaba reproduzindo estereótipos de gênero, como colocar a mulher numa aparência de submissa, de fraca, de frágil, muitas vezes tirando até o nosso poder de agência, nosso poder de decidir quanto ao que nós queremos. São medidas essenciais, não estou questionando as políticas públicas nesse ponto, são essenciais à medida em que não temos outra solução, são medidas urgentes, mas que também precisam ser revistas para tirarem essa perspectiva de submissão nossa, essa imagem de que nós somos inferiores e que precisamos dessa proteção o tempo todo, né? Então, a estrutura estatal, ela consolida, e o processo educacional, seja o processo educacional formal, seja o processo educacional que ocorre em vários campos de socialização, na família, na igreja, no parque, no playground do prédio, todos esses ambientes, eles também têm um capital cultural que se consolida e que a gente vai legitimando todas essas situações de subjugação da mulher, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que nós somos modulados por essa sociedade que é estruturada com uma subjugação feminina, e quem me diz isso é a história, se a gente for olhar as normativas, se a gente for olhar como as mulheres são tratadas ao longo dos anos, a gente vai perceber que a violência de gênero é uma realidade. Ao mesmo tempo, a gente também modula, tanto é que estamos agora aqui discutindo sobre esse tema. O que há décadas atrás era impensável, era desnecessário. E ainda temos muitas ressalvas e muitos questionamentos em relação a essa pauta. Muita gente ainda não aceita. Mas, ao mesmo tempo que nós somos moldados, o que eu quero dizer, nós também moldamos o sistema. Eu acho que a maioria de nós aqui conhece a estrutura educacional em que os pais violavam o corpo dos filhos com o pretexto da educação, né? Eram surras, se não a gente, os nossos avós, e isso foi moldado. E nós nos letramos nessa questão e nós entendemos que o corpo do outro é sagrado, é o templo do outro, e hoje essa questão é tão séria que nós temos conselho tutelar. A violência física já não é mais possível. Eu entendo que a questão de violência de gênero caminha na mesma linha. De primeiro, a gente entender o que está acontecendo. E a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, vamos tomar ações para que a gente possa combater essa questão. Então, a relação entre poder e gênero, ela é muito forte. Ela é muito forte, a história nos demonstra isso, que ela é estrutural, que ela é imposta normativamente e ela é legitimada diuturnamente pelos nossos atos, né? E a gente não faz isso por maldade. Nós, quando criamos os filhos, e o Durkheim fala que a educação ele é um processo metódico para que um adulto educa uma criança para que ela esteja pronta para a sociedade. Nós fazemos isso por amor. A gente não quer que os nossos filhos sofram. A gente quer que eles já tenham capital cultural para chegar naqueles ambientes e serem aceitos, seja no ambiente escolar, seja no playground, seja na igreja. A gente faz isso por amor. E a gente acaba reproduzindo muitos estereótipos reducionistas. Então a gente tem uma instituição, uma legitimação e uma manutenção da desigualdade. Tudo isso são atos de poder. Pois bem, e quando a gente analisa essa questão de atos de poder e quando a gente analisa violência de gênero, a gente não pode esquecer das interseccionalidades. Eu não posso tratar uma mulher branca, rica, como eu trato uma mulher negra, como eu trato uma mulher pobre, como eu trato uma indígena. Cada um desses marcadores carrega em si situações que só ele sabe. Situações que devem ser consideradas por esses marcadores. Temos um grupo grande das mulheres de violência de gênero, mas temos outros grupos pequenos. Temos as mulheres trans, que são assassinadas nas vésperas dos 30 anos. Temos as indígenas, principalmente agora que a gente está vendo na situação em que as terras indígenas elas são
invadidas e tomadas, o corpo da mulher indígena também é. O estupro, há muitos milênios, é arma de guerra. E as nossas indígenas estão passando por isso. E eu não posso considerar isso do mesmo jeito que eu considero as outras realidades de gênero. Não posso considerar uma criança negra como eu considero uma criança branca, porque o ideário popular considera, isso é pesquisa, eles imaginam que a mulher branca, que a criança branca de mesma idade, ela é mais ingênua do que a criança negra. E isso gera consequências práticas. E isso faz com que os marcadores mudem. Então, as experiências sociais, elas são moldadas por diversos elementos. E todas essas interseccionalidades, elas devem ser consideradas nesse estudo e nesse combate à violência de gênero, que ela não é uma violência igualitária. E eu concluo, não estou concluindo o texto, mas eu concluo que o que vai nos salvar desse processo de violência é uma educação crítica, é uma educação enraizada nos termos que Paulo Freire nos traz. Uma educação amorosa, aquela educação que escuta o outro, que entende o outro, que efetivamente escuta, que efetivamente se coloca no lugar do outro com empatia e quer compreender a situação dele. Uma educação crítica, enraizada, da pessoa que sabe quem é, que sabe onde está, que sabe que direitos tem. A violência de gênero ela é tão estrutural que muitas mulheres sequer sabem que sofrem violência de gênero. É a mesma coisa do assédio, quando a gente fala que a gente estuda assédio, a gente trabalha com assédio, a gente precisa dizer. A gente nunca pergunta, você sofreu assédio? Porque a própria pergunta em si, ela gera um incômodo. Mas a gente pergunta, você passou já por essa situação, por algo parecido? E aí a gente descobre que grande parte das mulheres já. A cada 3 mulheres, pelo menos uma já, né? Naquela peça de teatro Prima Facie, da Débora Falabella, tem um momento que é bem angustiante, que ela faz assim, você está do lado de 2 mulheres, olhe para uma e olhe para outra. Uma de vocês já sofreu violência sexual. Se não foi nenhuma das 2, foi você. E isso é devastador. E isso é terrível. Isso compromete toda uma sociedade, não só nós mulheres, mas compromete toda uma sociedade. Então, quando eu comecei esse estudo, eu comecei analisando ali essa relação poder, violência e gênero e passei a estudar os campos de socialização especificamente. E comecei com o campo que eu acho mais importante, o campo familiar. Ou a primeira infância, não necessariamente o familiar, mas é o primeiro contato com outras sociedades, com regras, com normas que a criança tem. E eu sempre cito os Bergers aqui porque ele traz um conceito que eu acho interessantíssimo. Ele diz que a criança é uma vítima passiva da socialização. Ela não tem nenhum outro parâmetro para dizer o que é certo e o que é errado. Então, o mundo que você apresenta para ele é o único mundo que ele tem. E ele vai receber aquilo como verdade absoluta. Por certo que com as vivências e com o contato com outras realidades, com outros processos de socialização, ele também vai conhecer outras normativas. E aquele capital cultural dele ou vai se conciliar ou vai se chocar com essas normativas. Mas aquele primeiro contato nunca vai deixar de fazer parte daquela criança. Vai estar sempre ali, fazendo parte do que ela entende por verdadeiro. Às vezes até a escola nega isso, né? Quando a gente tem a delimitação de histórias, a definição de conteúdos, a definição de verdades, e acaba negando muitas histórias, muitas realidades das pessoas. Isso é um conflito de capitais culturais, mas ela não deixa de acreditar. Ela só acha que não é valioso e passa a ter uma ideia negativa de si mesmo, que é o que acontece com as mulheres quando se veem assim. E como é que a educação familiar, a educação doméstica, ela pode inferiorizar a mulher, ela pode trazer elementos de subjugação da mulher? Primeira coisa, reprodução de papéis. Nós aprendemos com exemplo. A gente pode falar o que for, inclusive nós adultos, nós aprendemos com exemplo. E nesse momento a criança aprende com exemplo mais do que qualquer outra. Ela sabe o que o pai faz, ela sabe o que a mãe faz, ela aprende o que é de menino, ela aprende o que é de menina. Ela vê o pai chegando tarde do trabalho e indo fazer o quê? Sentar no sofá e descansar.
e a mãe chegar no mesmo horário e indo para a cozinha fazer a janta. Ela vê a mãe acordando mais cedo e indo cuidar do café dela, da roupa dela, perguntando se ela tomou banho, cuidando do almoço mais tarde, arrumando o lanche, aquele trabalho contínuo, cansativo, reiterado. Quem faz? Claro que temos exceções, mas a regra social, quem faz? A mulher. E ele aprende esses papéis. A mulher é cuidadora, o pai não. O pai, quando ele faz alguma coisa, é algo em relação a concertos, é algo em relação do pai herói. E por que ele faz isso? Porque na criança eles são educados assim. A criança recebe brinquedos para aprender a cuidar. Ela ganha uma boneca, ela ganha um fogão, ela ganha uma mini cozinha, ganha panelinha já, professora. Aprender a cuidar. E normalmente rosa, porque rosa é cor de menina. Para quê? Para não ir para os meninos, como se meninos não cozinhassem e não tivessem que comer também, né? Já o menino, ele aprende desde cedo que o lazer dele é importante. Ele não ganha nada em relação ao cuidado. E por isso que ele não cuida. E por isso que quando eles chegam na fase adulta, o que ele faz dentro de casa está relacionado com o quê? Está relacionado com pequenos concertos. Meu pai é herói, que arrumou o fogão, que cortou a grama, que arrumou uma lâmpada. Quando sabe, né, que trocou uma lâmpada, que às vezes nem sabe. Às vezes tem que ter até aqueles maridos de aluguel. É tão certo na cabeça popular de que isso é a função do marido, os pequenos concertos, de que essa relação chama de marido de aluguel. E por que isso? Porque ele desde cedo aprendeu que a função dele é ser herói. O lazer dele é importante, a função dele é ser herói. E a mãe, cuidadora. E isso, esse capital cultural, ele é validado também ali para as culturas e os capitais culturais das religiões cristãs, né? Que tem a mãe como edificadora do lar, como geradora da prole, tudo isso. Então, esse capital, ele é muito sério, ele interfere muito na vida das crianças. E passa para a gente uma ideia equivocada, né? Acho que as meninas, elas são criadas ali para a educação, para o casamento, para o cuidado familiar e doméstico. Por quê? O doméstico fica dentro de casa, mas as meninas, elas cuidam da sogra, da mãe, do pai, do cunhado. É um trabalho invisível que transcende o âmbito familiar, que transcende o âmbito doméstico, quero dizer. Ele acaba abarcando toda a família, porque ela foi criada para isso. Gente, vocês se lembram da boneca Bebê Reborn, que as mulheres tinham a Bebê Reborn? E foi um frisson porque as meninas tinham Bebê Reborn. Não era pelo dinheiro. Nunca foi porque o Bebê Reborn era cara, porque os homens têm carro de fim de semana, moto de fim de semana, carro com paredão, drone, airplane, aqueles negócios de Star Wars que é caríssimo, tem casas especializadas nisso, mas a mulher, ela não podia ter uma Bebê Reborn. Por quê? Porque a sociedade não está pronta para ver o lazer da mulher voltado para ela. O lazer da mulher é voltado para o cuidado do outro. Uma mulher adulta brincando de boneca, que absurdo! O lazer dela se encerrava nela. E por isso que chocou tanta sociedade. Essa era a razão. Qual era o sentido de uma mulher adulta com uma boneca? Ela não vai arrumar um filho, vai arrumar um marido. Era isso que a gente lia na internet. A sociedade não está pronta para que nós tenhamos lazer. Nós não fomos criadas para ter lazer. Nosso lazer é cuidar. Nosso lazer de manhã ver Ana Maria Braga e aprender a fazer comida para meio-dia receber os filhos do marido com um prato diferente, uma comida diferente. É aprender a economizar. É aprender a ficar bonita para a sociedade não nos julgar porque estamos envelhecendo. É tudo isso. Então, todo esse processo gera uma ideia equivocada de que o casamento é um benefício muito grande para a mulher. Quando a gente vê dados do IBGE de 2022, que eu acho até que eu tenho até algumas críticas com esses dados de 2022 por conta do momento de pandemia que a gente vivenciava. Por esses dados, a mulher, ela gasta 20 horas com trabalhos domésticos pela semana, enquanto o homem gasta 11, normalmente conserto, porque ele é o herói, né? E isso a gente tem que considerar, como eu falei, as interseccionalidades. Se a gente for colocar o fator de raça, 92,7% das mulheres que se declaram pretas ou pardas, elas desempenham com primazia os trabalhos domésticos, consertos e manutenção diária. Só que, como eu falei para vocês, essa relação, para mim, é uma relação que precisa ser vista em menor escala. E tem uma pesquisa
de Minas Gerais, de Jordana Cristina de Jesus, que ela diz que, em média, a mulher gasta 28 horas por semana com afazeres domésticos, enquanto os homens gastam 2 horas. Para mim tem muito mais sentido. Muito mais sentido. Se a gente for computar as horas que a mulher gasta e as horas que os homens gastam com pequenos concertos, é isso. E aí tem um trabalho do Kimmel que ele fala o seguinte, mas para quem que esse trabalho da mulher é vantajoso? Que a gente poderia questionar, você que quis trabalhar fora de casa. E isso, Bourdieu já fala, isso é uma outra forma de opressão. Atribuir ao oprimido a culpa pela opressão dele. E não assumir a responsabilidade pela divisão de tarefas, né? E aí os benefícios para a mulher que trabalha fora de casa. Quem tem mais benefícios? Com o casamento, né? O casamento que a mulher trabalha fora de casa. Quem tem mais vantagens? Nesse estudo de Kimmel, ele diz que os benefícios para o homem são enormes. Eles são mais felizes, acresce o orçamento familiar e eles não têm acréscimo de atividades. Já para as mulheres, a autoestima dela fica mais elevada, afinal de contas, ela descobre que ela pode mais do que os afazeres domésticos, não que eles não sejam importantes, mas existem outras atribuições que ela pode desempenhar, mas elas são mais infelizes no casamento. Por quê? Aquela promessa de que vamos andar juntos a gente cresce, ela acaba descobrindo que não é tão verdade assim, né? Quem acaba desempenhando as múltiplas jornadas de trabalho é a mulher. Né? Então é um outro processo de socialização que nós aprendemos desde cedo, que é a relação do casamento. E essa relação ela é muito séria, né? E o ato do casamento em si, ele ainda traz alguns aspectos que precisam ser estudados. Nele a gente tem a infantilização do homem, né? O homem, ele sempre aparece como aquele que não quer casar. Não sei se vocês viram, mês passado ou retrasado, um padre se negou a fazer um casamento em Minas Gerais porque o homem colocou na sola do sapato, me salve, quando estava ajoelhando. Gente, eu acho isso de um mau gosto. Não quer casar, não case. O padre se recusou a fazer o casamento. Como se a grande ganhadora de alguma coisa fosse a mulher. Como se a grande vantagem fosse para ela quando é para ele. Os estudos demonstram que ele ganha e não ela. Mas os nossos processos de socialização, os filmes de comédia romântica que a gente vê, as novelas, nos faz acreditar o quê? Que nós só seremos completos se tiver o amor da vida. E que nós estaremos felizes quando nos casarmos. Pode até separar depois, mas tem que casar. Tem que casar porque a mulher foi feita para casar. E aí volta de novo aquele outro elemento de que a mulher é cuidadora. A gente tem um chá de cozinha para ganhar utensílios domésticos, para cuidar da família. O homem tem uma despedida de solteiro, sabe lá Deus com quem. Eu queria estar nessa despedida de solteiro, mas não estamos. Estamos aprendendo a cuidar. E ele, mais uma vez, no lazer dele. Os capitais futurais, mais uma vez, reproduzindo uma subjugação social que repercute economicamente da mulher. Né? Por um ato tão simbólico como é o ato do casamento. E aí, a gente tem uma pressão social da mulher pela gestação. E eu falo aqui a gestação e eu falo a reprodução também. A reprodução física da criança e a reprodução do processo capitalista que a gente vai falar, do sistema capitalista que a gente vai falar daqui a pouco. Essa exigência da mulher como cuidadora, como edificadora do lar, que tem, como eu já falei para vocês, uma relação com a socialização cristã, ela atribui à mulher a responsabilidade exclusiva de constituição da família e manutenção da família. Quando a família se desconstitui, a gente diz a mulher foi largada pelo marido. Eu já escutei isso. A mulher foi largada pelo marido. Você não quer saber o que aconteceu, é a mulher que é largada, é ela que é desquitada, ela que é perigosa, que quer os outros homens. Ainda temos isso, ainda vivemos com isso. A mulher, ela tem o dever de gestar para o marido, é um dever, como se filho fosse presente, e ela carrega a culpa pelo não reproduzir, ainda que eficazmente, de fato, não seja a responsabilidade dela. Ainda que seja uma responsabilidade do homem, socialmente quem carrega essa culpa é a mulher. E aí a gente tem um contraponto que é bem interessante. Ela também carrega a culpa pelo engravidar, quando essa gravidez é indesejada. Por quê? Porque o pobre do menino, tadinho, acabou com a vida dele. Como se a menina não tivesse também um futuro.
como se não fosse efetivamente dela a maior responsabilidade pela gestação, a maior responsabilidade pela educação e pela criação dessa criança para colocar no mercado de trabalho gratuitamente uma mão de obra barata. É ela que vai fazer tudo isso, de forma invisível, sem pagamento nenhum. O menino vai seguir com a vida dele. Mas a sociedade infantiliza o rapaz mais uma vez, o homem, né? E coloca a culpa na mulher, porque ela é madura. Nós não somos maduros por natureza. Nós somos maduras porque fomos amadurecidas, a duras penas. Desde novas responsáveis por cuidar da casa e por cuidar dos irmãos. Nós somos amadurecidas. Não é da natureza da gente ser madura. Isso é uma exigência, uma cobrança social duríssima das mulheres. E vivemos com ela dia a dia. Então, nós temos esse papel reprodutivo por meio do trabalho da mulher. E é um papel reprodutivo que a mulher é praticamente uma empresa, gente. A gente tem a obrigação de gestar, de educar, de preparar o indivíduo que a gente gesta para o mercado de trabalho. Gratuitamente. Se é gratuitamente, quer dizer que é uma mão de obra barata. Sem mão de obra barata e sem desemprego, não existe sistema capitalista. Então, é vantajoso para alguém, é interessante para alguém que continuemos trabalhando de forma gratuita. Tanto é que, se vocês podem observar, esses grupos de Red Pill, os grandes influencers Red Pill são todos patrocinados. Tem dinheiro. Ora, interessa a quem economicamente manter a subjugação da mulher? Por que esses grupos são financiados? Por que grupos que lutam por direitos das mulheres não são? Só um questionamento que a gente tem que pensar, né? Então, ela reproduz a vida, mas ela também reproduz o sistema capitalista, porque sem mão de obra barata, não existe sistema capitalista, não existe mais a lei, né? Então, a gente tem essa reprodução. E aí a gente tem um incremento dessa função invisível da mulher. A gente ganha, é uma empresa, nós somos uma empresa. Temos máquina de lavar, temos ferros elétricos muito diferentes, nós temos o aspirador de pó que facilita nosso trabalho. Nós vamos incrementar essa empresa, né? Para quê? Para que a gente consiga ter uma mão de obra ainda mais barata. A gente acaba implementando essa empresa. Pois bem, qual é a virada de chave? A virada de chave é que agora nosso judiciário tem considerado isso ainda de forma incipiente, ainda pouco, mas o nosso judiciário já tem considerado que a mulher que abre mão de sua própria vida para cuidar da família, para os cuidados domésticos, ela precisa de uma pensão. Ela precisa que esse trabalho seja economicamente quantificável. Nós vivemos numa sociedade capitalista. A quantificação de trabalho, gente, é em dinheiro, não é em amor, não. Esse negócio de trabalhar por amor, inventaram, colocaram na nossa cabeça, mas ninguém vive por um, né? A gente precisa de dinheiro para viver. E estão quantificando isso. Trouxe aqui para vocês, depois eu encaminho para vocês, 2 decisões, que é a fixação de pensão de alimentos à autora, a despeito dela ser jovem, apta para o trabalho, que é o que muitos entendem. Ela é jovem, ela é apta para o trabalho, vai trabalhar, volta para o trabalho. Mas ela ficou tanto tempo fora do mercado de trabalho que a reinserção, quando acontece, é muito demorada. A licença maternidade, por exemplo, não só gera um prejuízo, porque é muito mal compreendida, né? Não só gera um prejuízo para a mulher na hora da contratação, como também na hora da reinserção no mercado de trabalho. Ela leva muito mais tempo para voltar para o patamar que ela estava antes do que se ela tivesse continuado, do que um homem que fica fora. Ela se congela no tempo, e isso leva muito tempo. Então, eu trouxe aqui alguns julgamentos que fazem uma releitura desse processo que quantifica o trabalho invisível da mulher. Faça também uma análise sobre Faça também uma análise ali da questão da socialização em relação às mídias e gênero, né? E aí a gente entra na questão de Red Pill, que tem gerado tanto trabalho para nós, do grupo de enfrentamento de assédio moral, assédio sexual e demais discriminações à Procuradoria-Geral Federal. Gente, a forma que eles trabalham é uma forma tão organizada. Apareceu para mim um grupo de Red Pill no Paraná, um grupo de Red Pill no Rio Grande do Sul, um grupo de Red Pill em São Paulo. De repente era telefone tocando. Todos no mesmo período, na mesma semana. É um trabalho extremamente organizado
de violência de gênero. E isso é impactado diretamente pelo quê? Pelas mídias. Nós sempre tivemos mudanças ao longo da história em razão das mídias, seja o folhetim, seja a rádio, seja a televisão, seja a internet, sem o elemento do algoritmo que nós temos agora. Os impactos sempre existiram. E nós estamos sofrendo agora esse impacto com um fator que tem nos prejudicado absurdamente, que é o algoritmo, que ele acaba criando bolhas, né? Você vê o conteúdo, aquele conteúdo, a internet entende que o algoritmo entende que interessa a você e passa a te colocar, te apresentar outros conteúdos semelhantes, de modo que você não pode desenvolver um pensamento crítico. Você só conhece um lado da história. E seja esse lado verdadeiro ou falso, porque na internet qualquer pessoa, capacitado ou não, fala sobre qualquer assunto. E uma vez na internet vai para o mundo, né? E isso é seríssimo, porque a gente pode viver situações de disseminação de teorias de ódio, que é o que a gente vê com os grupos Red Pill. A gente pode ver situações em que eleições são influenciadas, a gente viu isso nos Estados Unidos, a gente viu isso aqui, porque se criam bolhas. E vários outros fatores podem ser interferidos por isso. E o elemento econômico, mais uma vez, é um elemento forte nesse fator. E quando a educação formal nas escolas, como é que a gente entra nessa questão da socialização? Na questão da socialização, a gente tem um grande risco na escola da gente reproduzir e legitimar essa desigualdade, né? O Bourdieu e o Passeron, eles falam que a escola ela falhou, nos estudos dele que a escola falhou, não que isso seja definitivo, ele traz a possibilidade de mudanças, mas que a escola falhou em promover a igualdade, porque ela já reproduz um capital cultural de uma elite, e essa elite não promove a igualdade. E se ela reproduz isso, naturalmente aquela escola também não promove a igualdade. O contraponto, como eu falei para vocês no início, são os ensinamentos de Paulo Freire, né? Educação libertadora, educação crítica, dialógica, trazer vários pontos de vista, várias vivências, várias histórias para o ambiente escolar. Uma educação enraizada, reconhecendo todas as experiências. E quando a gente pensa na educação escolar, a gente ainda tem que pensar na formação de currículos, porque a formação de currículos ela pode legitimar ou não histórias, pode apagar vivências, apagar histórias. Isso é muito grave, isso é muito sério. Nós, no Brasil, no processo de colonização, passamos por isso e ainda sofremos consequências gravíssimas disso. Temos que analisar os processos metodológicos, né? Que não adianta você definir um currículo que seja amplo, um currículo que seja enraizado, se a gente não tem uma metodologia que seja adequada a isso, né? Métodos impositivos, eles não são métodos adequados a uma educação dialógica. A gente precisa de métodos críticos, a gente precisa de métodos que escutem o outro e que gerem empatia. E o elemento mais essencial em todo esse processo, os educadores, nós. E como seres humanos, às vezes amamos nossos alunos, às vezes amamos menos os nossos alunos. Tá? Mas estamos lá, não porque a gente trabalha por amor, embora amemos o que a gente faz, mas estamos lá porque é a nossa função, né? E a gente desempenha com muito afinco essa função. Nem sempre os educadores, eles têm aquele conteúdo social, ele tem aquele capital cultural que se concilia com a formação do currículo. Então, a gente precisa também de capacitações. Não precisa só de uma formação de currículo, não precisa só de uma definição de metodologias, a gente precisa também capacitar os educadores. E quando a gente pensa na formação de currículo, a gente tem que pensar de novo, quem é que está lá na ponta definindo o que nós vamos estudar? Definindo o que a grande maioria vai estudar. Em sua grande maioria, quem está na ponta são homens, são brancos, são cis, declarados cis, e ricos. E são eles que definem o que é importante para toda outra sociedade estudar, para o resto da sociedade estudar. E isso precisa ser questionado. E temos também uma validação de desses processos de socialização de gênero em relação à religião. A religião também tem uma formação que muitas vezes, principalmente as religiões de viés cristã,
que muitas vezes validam todo esse processo de subjugação. A mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher tem que ser edificadora do lar, a mulher tem como responsabilidade, está na Bíblia, né? A geração da prole e a educação dos filhos, e isso pela própria religião já gera para a mulher uma posição subalterna, né? A gente saiu de uma época antes da modernidade em que existiam vários deuses, várias deusas, para ir para um Deus homem, um único Deus e um Deus patriarcal. E quando você tem um Deus homem, naturalmente, esse campo de investimento masculino, ele vai colocar a mulher num patamar de submissão, num patamar inferior. E as consequências de uma religião que é masculina é que ela acaba condenando a mulher em seus preceitos fundamentais. Não esqueçamos que a culpa original é de Eva, né? O primeiro preceito da igreja, a culpa original é de Eva. Exato, e a partir dessa culpa original de Eva, Deus decretou que ela iria ser submissa ao homem, né? Então a gente já tem ali um capital social, que é um capital cultural que se concilia fortemente com os demais capitais. Então a gente tem relações de violência que são reflexos da forma como as relações de poder são estabelecidas. A violência contra a mulher, ela decorre de uma relação social hierarquizada e de grupo. E aí eu já escutei assim, mas o homem X, ele dentro de casa, ele é mandado. Gente, quando a gente fala de validação de um grupo de homens, quer dizer que os homens eles estão se sentindo à vontade porque eles têm uma representação. Não significa que todos os homens se utilizem desse poder, desse exercício do poder, mas todos eles estão representados. E os homens brancos ricos mais representados do que os homens negros e pobres, naturalmente. Mas existe uma representação do grande grupo dos homens, né? E a violência contra a mulher, ela é resultado dessa relação social hierarquizada de grupo, né? As codificações de gênero, como eu já falei para vocês, como são feitas por homens brancos, por homens ricos e por homens que estão na ponta do poder e que se autodeclaram cis, elas acabam reproduzindo essa desigualdade de gênero, ainda que sejam normativas que queiram nos proteger, que tenham a intenção de nos proteger. Elas acabam reproduzindo estereótipos e tirando a nossa autonomia, tirando o nosso poder de agência muitas vezes. Às vezes precisa, algumas situações específicas é necessário que o Estado tome conta, mas no geral, a mulher tem poder de decidir o que é mais importante para ela. O que precisamos é de um outro processo de educação, um outro processo educacional. E aí, minha gente, qual o grande problema da violência de gênero, além da violência em si? O grande problema é que ela modifica a nossa autoidentidade. Ela gera um dano de pertencimento para nós muito grave. A partir do momento que eu sou subjugada enquanto mulher, que eu sou subjugada enquanto ser humano pertencente a uma sociedade, de forma inferiorizada, eu vou construir sobre mim mesmo um conceito negativo. Eu não sou tão ser humano e tão cidadão quanto esse homem aqui do meu lado. Eu sou inferior. Eu tenho que suportar algumas coisas porque eu sou inferior. Ele é mais capaz que eu. Isso é grave. Isso é grave. O meu pertencimento a essa sociedade fica comprometido e eu posso reduzir essa sociedade para grupos menores. O meu pertencimento à instituição educacional que eu trabalho e que se eu sofri uma violência de gênero ali dentro e essa violência de gênero foi ignorada, minha sensação de pertencimento àquela comunidade, ela se reduz. Eu vou perceber que eu sou menor, que eu não sou tão valiosa quanto os demais, né? Então é uma violência, um dano sério à minha autoimagem, que ela passa a ser reduzida sobre mim mesma. Eu começo a ter uma noção negativa sobre mim, menor, subalterna, merecedora de toda essa violência, tanto é que muitas mulheres reproduzem, porque é estrutural, né? Então isso é muito grave. E quais o que a gente pode concluir disso? A gente tem algumas conclusões e alguns caminhos para a transformação. Primeiro, reconhecer que essa desigualdade é estrutural, né? Ela é histórica e ela é relacional, né? Então, não se reduz a diferenças biológicas e isso, é claro, é óbvio que a gente não pode considerar
que um ser é superior a outro simplesmente por questões biológicas. E a gente tem que considerar fortemente o papel da educação, né? Que a educação ela pode reproduzir esses padrões de violência, mas ele pode também romper com esses padrões de violência. E é aí que o nosso papel é tão sério e é tão importante. E essa transformação cultural, gente, ela perpassa por uma capacitação, por um letramento, por um acompanhamento, por políticas públicas efetivas, né? Que não adianta a gente criar uma política pública e essa política pública ela não gerar resultado. E essa política pública só pode gerar resultado a partir do momento que a nossa cultura se modifique. A partir do momento em que a gente reveja os nossos padrões, né? E passa, portanto, por uma ruptura. Por fim, era isso que eu queria trazer para vocês. O combate à desigualdade, ela perpassa pela educação e o nosso papel ele é muito sério nisso tudo, não só da desigualdade de gênero, como qualquer outra desigualdade. Espero ter contribuído para a nossa reflexão. O livro está lá embaixo, está disponível. Eu trouxe só um dos capítulos, são 5 capítulos. Tem um que eu trato especificamente sobre assédio sexual, outro sobre normativas, evolução de gênero, poder e... Enfim, está disponível embaixo, caso tenha interesse. Eu agradeço a atenção de vocês.